Olá, meus queridos irmãos, amigos, queridos alunos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais uma série de estudos de nossa EBD para este semestre, segundo semestre, intitulada Sermão do Monte, um ensino desafiador. Obviamente, abordará o Evangelho segundo escreveu Mateus nos capítulos 5, 6 e 7, quando explora justamente sobre este que é um tema, como já foi dito antes, por demais desafiador. Meu nome é Luiz Washington, sou professor da IBD e hoje vamos dar sequência a essa série de estudos quando estaremos discorrendo com vocês sobre a lição de número 3 de nossa revista, o caráter do cristão, item 2, tópico 2, segundo capítulo, podemos assim dizer. Busquemos ao Senhor em oração para que possamos dar início à nossa aula. Nosso Deus, Pai bondoso, Pai querido, Pai de toda misericórdia, de todo amor, de toda graça, ó Deus, alcance-nos, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, de modo que possamos transmitir com fidelidade a Tua palavra e que os corações que estarão ouvindo possam, ó Deus, aprender, ó Deus, melhorar o conhecimento da Tua palavra e, sobretudo, desejar praticá-la de todo o coração. A oração que te fazemos já com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a título de poder situá-los um pouco melhor, queremos informar que essa, na verdade, é a quarta aula desta nova série, que começou no mês de agosto, no primeiro domingo de agosto. Primeiro domingo de agosto nós fomos agraciados, com a aula inaugural, proferida, melhor dizendo, pelo pastor Alain Amorim, que nos trouxe informações muito relevantes acerca de generalidades pertinentes ao Sermão do Monte e de sua importância na ética, na conduta cristãs. No domingo seguinte, nós tivemos, de fato, a primeira aula de nossa revista. Como já disse, Sermão do Monte, um ensino desafiador. Ora, naquele momento, quem nos pôde discorrer sobre o assunto da primeira aula, que foi Jesus, o mestre por excelência, foi o nosso irmão professor Marlon Meira. Foi ele quem nos trouxe a primeira lição, cujo objetivo foi de apresentar o pregador do Sermão do Monte como o maior dos mestres, o que se constitui um grande desafio, como é o título desta revista, dessa série de lições, pois nós somos discípulos de Jesus, e o pregador do Sermão do Monte é o próprio Senhor Jesus. Então, há uma grande responsabilidade, pois que devemos em tudo ser obedientes aos seus ensinamentos. Já no domingo passado, o pastor Silvaldo trouxe-nos a explanação da segunda lição, o caráter do cristão. Primeiro tópico, que trata de uma introdução ao estudo das bem-aventuranças, cuja intenção maior foi a de nos informar que um povo, um país, uma nação bem-aventurada, feliz, é aquela que tem ao nosso Deus como seu Senhor. Hoje nós nos debruçaremos, como já foi dito acima, anteriormente, sobre a lição número 3, o caráter do cristão. Item 2, tópico 2, capítulo 2, quando apenas nos ateremos às 4 primeiras bem-aventuranças, ou seja, aquelas que dizem respeito ao nosso relacionamento, nós que somos crentes, com o nosso Deus.
É importante que fique claro que a lição de hoje, que visa estudar mais pormenorizadamente as bem-aventuranças e nos esclarecer que a cultura do mundo e a cultura de Cristo Jesus, a cultura de Deus, estão em total desarmonia, será ministrada em duas etapas. Esta, que está iniciando hoje, que eu sou aquele que vos trará essas informações, esta lição, e a do próximo domingo, quando a ênfase será então a abordagem das 4 últimas bem-aventuranças, ou seja, aquelas que dizem respeito ao relacionamento de cada um de nós que somos crentes com o nosso próximo. Para tanto, há um texto básico, não é? Que é Mateus de 5 até 12, não é? Nós não abordaremos todos esses versículos hoje, vamos apenas nos ater até o versículo de número 6, né? E nós vamos ler agora, porque melhor que eu é a palavra de Deus. Ela explica, ela é a verdade, ela é esclarecedora e ela nos traz muitos ensinamentos. Então, texto básico, vamos ler Mateus de 5 até o versículo do capítulo 5, versículo 1 até o de número 6. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados, o de número 6, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O autor quis colocar aí um texto devocional que diz respeito ao Salmo 42, porque o Salmo 42 fala-nos sobre a importância de dependermos inteiramente de Deus, ou seja, sermos pobres, humildes de espírito. Nós não vamos lê-lo integralmente, mas, é claro, pedimos aos irmãos, aqueles que ainda não têm a revista e, portanto, não puderam acompanhar ao longo da semana a lição, que leiam o Salmo 42, nos seus 11 versículos. Nós vamos ler apenas o 1 e o 2, que diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Pergunta do salmista fica em nossos corações, que nós possamos ansiar por Deus assim como um animal que foi citado, a corça anseia por saciar a sua sede, né? O versículo-chave é justamente esses 2 versículos do Salmo 42 que nós lemos. E o alvo da lição, o objetivo que temos para atingir com vocês, juntos atingirmos, não somente eu, não somente vocês, mas com a ajuda do Santo Espírito de Deus, é mostrar que a cultura do mundo e a cultura do céu, a cultura de Cristo, estão em desarmonia. Teremos como objetivo, queremos que vocês, alunos, possam atingir a ação proposta por 3 verbos. O verbo distinguir, o verbo analisar e também o verbo praticar. De tal maneira que assim acertemos. Vamos buscar isso. Teremos como objetivo, ao longo dessa lição, complementando o que já foi dito acima, que haveremos de saber distinguir a cultura do mundo e a cultura de Cristo. Analisarmos o quanto e em que enquadramento nós, cada um de nós, estamos posicionados e optarmos quanto à nossa maneira de viver. Qual seja, praticarmos os valores de Cristo em detrimento dos valores do mundo. Ok? Muito bem. De início,
né? É bom que caminhemos em direção ao seguinte: definir a expressão caráter. Consultando um dicionário comum, nós vemos que caráter é um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo ou até mesmo um grupo, né? Por exemplo, eram pessoas de caráter agressivo. Então, essa expressão mostra que é um conjunto de traços de natureza psicológica ou moral que classifica, que limita, que conceitua um grupo, tá certo? Por extensão, caráter é a qualidade inerente ao indivíduo, desde o nascimento, né, no que diz respeito ao seu temperamento, à sua índole. Também é a firmeza moral, é a coerência nos atos, é a sua honestidade observada costumeiramente. E a palavra de Deus sobre caráter registra lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 27, o seguinte: o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. Isaías, capítulo 32, versículo 7, nos diz o seguinte: as artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica dele, do pobre, é justa. Então, como já nos tem sido explanado nas lições anteriores sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, enfim, as bem-aventuranças proferidas por Jesus encerram no seu bojo ensinamentos de ordem de natureza revolucionárias, né? Os ensinamentos são de natureza que trazem uma mudança total nos paradigmas, nas maneiras pelas quais vivenciamos e temos utilizado e temos praticado. É importante que nós venhamos a nos ater a estes ensinamentos e colocá-los em prática, porque eles revolucionam os conceitos que anteriormente tínhamos, né? Ensinamentos revolucionários, quando digo assim, no sentido de serem radicalmente opostos aos pensamentos e práticas mundanos. O mundo difunde a ideia de que a verdadeira felicidade, sim, porque estamos falando das bem-aventuranças, não é? Vem da popularidade, do indivíduo ser um indivíduo popular, conhecido, vem das riquezas, vem do sucesso, vem da beleza, da aparência física. Jesus, porém, ao seu turno, enfatiza que a verdadeira alegria, a verdadeira bem-aventurança, aquela que é oriunda do conhecimento, do favor, né, do conhecimento do favor, da graça divinos, são de propriedade, não daqueles que parecem estar no topo do mundo, mas dos pobres de espírito. Versículo 3, que nós vamos estudar de uma forma mais pormenorizada. Vem daqueles que choram. Versículo 4. Vem dos mansos e humildes do coração, que é o versículo 5. E no versículo 6, daqueles que têm fome e sede de justiça. Segundo Hernandes Dias Lopes, a felicidade não é um lugar aonde se vai, mas é a maneira com que se caminha em direção a, ou em direção de. Tá certo? A felicidade não é uma utopia, mas algo factível, algo concreto, algo tangível, que está ao nosso alcance. Não é bom saber isso? Segundo esse estudioso da palavra de Deus, Hernandes Dias Lopes, a felicidade é algo que está ao nosso alcance. Não que para isso nós tenhamos de comprá-la, mas a obtemos por um favor, por um dom da graça divina, um presente que recebemos de Deus. Aquilo que o mundo idealiza enquanto felicidade, ele não consegue dar, mas Jesus oferece gratuitamente, pois é um dom resultante da fé que nele exercemos ao longo de nossa existência, né? As bem-aventuranças, queridos, não são qualidades inatas ou adquiridas pelo nosso esforço,
Nenhum de nós pode possuí-las à parte da graça de Deus e do favor divinos, né? A felicidade, isto sim, é o que resulta de um concreto, de um real relacionamento com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. Interessante frisar isso. A felicidade resulta de um correto relacionamento com Deus, conosco e com o nosso próximo. Vamos então considerar a partir de agora, de uma forma mais detalhada, cada bem-aventurança. E como já foi dito, nos ateremos aos versículos 3, 4, 5 e 6 que versam sobre o relacionamento de nós cristãos, de nós crentes com o nosso próprio Deus. As outras 4 que tratam do relacionamento com o próximo, apesar de serem citadas nesta lição, só serão estudadas na próxima semana, tá certo? Então, inicialmente nós queremos dividir essa lição em 2 tópicos. Um em Romanos, o relacionamento do crente com Deus. E 2 em Romanos, que será estudado na próxima semana, o relacionamento de cada um de nós com o nosso próximo. O relacionamento com o crente, do crente com Deus, não é? Vai dos versículos 3 a 6, conforme foi dito. Então, falemos agora sobre o versículo de número 3, os humildes de espírito. Diz assim o versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Atendemos de imediato para as perguntas que não querem calar. O que quer dizer ser pobre ou humilde de espírito? O verdadeiro crente tem necessidade de reconhecer seu estado de pobreza espiritual? Caso, queridos, não haja este reconhecimento, o reconhecimento de que nós temos a necessidade de vivenciar, de entender, de estar situado, de viver um estado de pobreza espiritual, caso não haja esse reconhecimento, não se concretizará na vida do crente, na minha vida, na sua vida, o cumprimento da promessa, qual seja o recebimento do reino dos céus, porque Jesus foi claro, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, tá certo? A palavra pobre ou humilde se refere ao homem, genericamente falando, pode ser homem, mulher, criança, é o ser, genericamente falando, o homem, né? E essa expressão pobre de espírito refere-se àquele que não consegue descrever nada que faça parte de sua relação de bens. Ou seja, ele não tem absolutamente nada, a não ser as parcas roupas com as quais ele se veste, com as quais ele cobre o seu corpo, de maneira que a pobreza de espírito a que o mestre se refere, a pobreza bem-aventurada, bem-aventurados os pobres em espírito, é a do espírito, que reconhece a sua própria falta de recursos para fazer frente às exigências da vida e, o mais importante, reconhece isso e encontra ajuda, sustentação e a fortaleza de que necessita em Deus. Veja, por mais que você tenha bens, seja um homem bem-sucedido, por mais que você tenha construído ao longo de sua vida, vou dizer, uma série de bens materiais, mas nós não estamos falando desses bens, não estamos falando de ser rico ou pobre, nós estamos falando de ser pobre espiritualmente. Então, você pode deter vários bens, pode ser o dono de inúmeros bens, mas você todos os dias precisa reconhecer que continua carente, pobre das necessidades divinas. Você é um carente de Deus, você não é nada, absolutamente nada, se não for a Deus na sua vida, ok? Então é necessário que nós façamos os humildes de espírito, número 1,
e vem as subdivisões. Façamos agora o reconhecimento da nossa pobreza espiritual. Como é que se faz isso? Então, reconhecer a nossa pobreza espiritual. Também é importante que entendamos que ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. O mestre não está colocando em destaque, não está dando notoriedade ao que tem uma vida espiritual pobre, ou seja, que são descuidados, negligentes com a sua vida espiritual. Recentemente, numa das pregações no templo de nossa igreja, nós pudemos ouvir o pastor Simvaldo incentivando a que cada membro de nossa igreja buscasse a santidade. De fato, ser pobre em santidade, em verdade, em fé, em amor, é uma grande tragédia. Se constatarmos isso, nós precisamos nos consertar diante de Deus, pois o Mestre nos chama para sermos verdadeiramente pessoas que busquem a Deus. O próprio Mestre Jesus, orientando a João, quando escreveu o Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 17, acerca da igreja de Laodiceia, ele pôde dizer: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Queridos, vivemos em meio a uma geração faminta de riquezas terrenas e inapetente, sem apetite algum para as riquezas espirituais. E nós temos que ser luz e sal. Amém? De igual modo, a pobreza de espírito a que o Mestre Jesus se refere não diz respeito a uma autoestima baixa. Não foi a intenção do Mestre que inferíssemos que não é válido importar-nos conosco, para que assim possamos ser felizes. Não foi essa a intenção do Mestre. A autoestima baixa não é um bem. E Deus e o seu Filho não deseja ou requer isso dos seus filhos na fé, os seus filhos adotados por adoção, né? Ser pobre ou humilde de espírito significa ter uma opinião correta acerca de si mesmo, como nos ensina Paulo lá em Romanos 12, versículo de número 3, que diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado ao que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Portanto, elimina-se também nesta conceituação aqueles que são os falsos humildes, que se dizem humildes para ficarem no mesmo nível com os demais, que são verdadeiramente pobres e humildes de espírito. Eles dizem assim: eu não tenho valor, eu não sou capaz de fazer isso. E assim eles buscam externar uma humildade, uma pobreza de espírito que é falsa. E isso também não vem ao caso. Então, queridos, já que podemos reconhecer o que é a pobreza espiritual, vamos agora pensar, como nos conduz a revista, em como receber o reino dos céus. Então, finalmente, ser pobre ou humilde de espírito é a base. Sabe o que é? A base, o estrado, o alicerce. Por isso o Mestre a relacionou em primeiro lugar no seu sermão. Por isso o Mestre deu-lhe o destaque devido, ser pobre de espírito, de modo que a partir dessa bem-aventurança, né, todas as demais, 8 no total, se seguirão, ou seja, nos serão acrescentadas se bem nos esforçarmos, né, sob a dependência dele, de Deus, para observarmos e exercermos, colocando-as em prática diariamente em nosso viver. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para qualquer um de nós.
Primeiro precisamos, queridos, nos esvaziar, ou seja, entendermos que somos pobres, humildes de espírito. Sermos vasos vazios é a meta, para depois de nos considerarmos e verdadeiramente sermos vazios, sermos então cheios, né? Nos diz Martin Lloyd Jones falando sobre o Sermão do Monte. Precisamos primeiramente sermos vasos vazios para depois sermos cheios. Amém? Não podemos ser cheios de Deus, queridos, enquanto não nos esvaziarmos de nós mesmos. Essa bem-aventurança é o primeiro degrau. É a raiz que propiciará que as demais bem-aventuranças se desenvolvam e deem frutos em nós. Ser pobre de espírito, queridos, é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Ou, mais claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus. Por sermos pecadores, nós estamos sob a santa ira de Deus e nada merecemos dele, além do seu santo juízo. Nada temos a merecer do nosso Deus. Nada temos a reivindicar a ele. Nada temos com o que comprar o favor dos céus. Ser pobre de espírito, queridos, é agir como foi relatado por Lucas, lá no capítulo 18, versículo 13, acerca do publicano, quando ele dizia assim: mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Charles Spurgeon pôde deixar registrado: aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos, quando olham para dentro de si mesmos e fazem uma introspecção e percebem que nada são, então aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos são aqueles que em todo o universo possuem um sangue real. Queridos, segundo Charles Spurgeon, ele complementa assim: a maneira de subir ao reino é descer em nós mesmos. Amém? Assim, vamos marchar para o versículo de número 4, que diz respeito àqueles que choram. Diz assim o versículo número 4 do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém? Atentemos também para essa explicação que não pode calar. O choro ao qual o Senhor Jesus se refere nesta bem-aventurança é o choro do arrependimento. Que comportamentos, queridos, eu, você, nós, que comportamentos e atitudes que possuímos devem nos levar a um choro de arrependimento? Nós não somos perfeitos. Então, certamente, nós podemos refletir e descobrir em nós aquilo que ainda está em nós e que por essas características, nós precisamos chorar de arrependimento e pedir perdão e confessarmos a Jesus que temos essa prática, que ainda temos isso no nosso coração, e chorarmos, isto sim, de arrependimento. Estes serão consolados. O que pode acontecer às pessoas comuns que ainda não conhecem a Cristo se não chorarem? E a nós crentes, se não chorarmos de arrependimento pelos nossos pecados? Entendamos que o choro da bem-aventurança é uma legítima demonstração de contrição e que a um coração contrito, diz-nos o salmista, Deus consola. Amém? Então, esta bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque serão consolados. Esta bem-aventurança é
À primeira vista, aos olhos humanos, é uma bem-aventurança de natureza paradoxal, porque ela se contradiz. Em princípio, John Stott assim a descreve: felizes os infelizes. Essa concepção de que felizes são os tristes opõe-se a tudo que temos conhecimento, né? É a lógica mundana. Jesus veio e ao declarar essas bem-aventuranças, muitos dizem que ali ele deu todo o conteúdo da carta magna do reino dos céus, né? Ao nos trazer esses conteúdos, ele põe o mundo de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça. Então, essa concepção, conforme já dissemos, de que felizes são os tristes, ela se opõe a tudo que temos conhecimento. O termo chorar era e é costumeiramente usado para lamentar, por exemplo, a perda de entes queridos. E aqui o mestre não faz referência ao choro que resulta do luto, mas ao choro do arrependimento. E aí vem uma observação importantíssima que nós devemos buscar tê-la no nosso coração. A principal ideia desse texto é: bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por seu próprio pecado e indignidade. O próprio mestre demonstra isto, e é importante, não que ele estivesse com pecado e precisasse de se arrepender, mas ele chorou, e o choro dele é um choro que nós devemos repetir, porque se assim o fizermos, seremos consolados. O próprio mestre demonstra isto, essa condição, essa qualidade, essa bem-aventurança, quando se aproxima da cidade de Jerusalém e chora pelos pecados daquele povo impenitente que não se dava conta de que deveria ser um pobre de espírito, de que deveria se esvaziar e não se achar cheios como eles se achavam, não é? Então, em Lucas 19:41, há esse registro: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. O mestre nos ensina que deve haver por parte dos seus seguidores, portanto, de nós que somos seus discípulos, tristeza pelo pecado dos outros. Quando, por exemplo, vemos um irmão cair em pecado, permanecer no pecado, nós não devemos sair contando para todos que o irmão caiu, mas nós devemos ter misericórdia, nos aproximarmos dele e chorarmos com ele, até que ele se conserte diante de Deus. Como já foi dito acima, o que nos deve levar às lágrimas é a tristeza pelos nossos próprios pecados. Como assim, uma vez mais, na palavra de Deus, Paulo nos descreve lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, ele nos diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Quantos já temos visto morrer espiritualmente e muitas vezes até materialmente por estar com seu coração cheio de tristeza? Por quê? Porque não conheceu a um Deus perdoador que pode livrá-lo de toda esta situação. Atentemos para o fato de que existe uma ligação bastante interessante entre as duas primeiras bem-aventuranças. Na medida que ser pobre ou humilde de espírito é sentir plenamente, é ter certeza, é ter convicção de que é um pecador, chorar é demonstrar contrição, um sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa que desagrada a Deus. Menos pelo receio do castigo, interessante isso, porém mais pelo amor e gratidão a Deus. Há uma série de textos que nós fazemos questão de lê-los aqui na palavra de Deus, que fala-nos sobre este chorar e ser consolado. Chorar não por uma perda de um ente querido, por um bem material, pela perda, enfim, de algo que lhe é considerado muito valioso,
mas chorar pelos pecados. O salmista, Davi, lá no Salmo 51, é conhecido esse texto. 51:17 nos diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isaías também, capítulo 57, versículo 15, nos diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também, louvado seja Deus, com o contrito e humilde de espírito. Para o quê? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e além de dar novo ânimo ao espírito do humilde, dar também um novo alento ao coração do contrito. Lindo texto, né? Isaías 57, versículo 15. Mateus 26:75 diz-nos assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente pelo seu pecado. Lucas, capítulo 5, versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Isso dá logo no início de Lucas, quando Jesus estava escolhendo os seus discípulos. Pedro havia passado a noite toda e não tinha conseguido pegar nenhum peixe. Então o mestre se aproximou e pediu para ele lançar. E ele falou: mas mestre, a noite toda temos feito isso, mas pela tua palavra. Então ele lançou e precisou de vários outros barcos para poder arrastar para a praia a quantidade enorme de peixes. E aí ele reconheceu, e aí ele pediu perdão, e aí ele pediu: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Interessante reconhecer que somos pecadores. Já Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 15, diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Isso no versículo 15. No versículo 18, mais adiante, ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Mais à frente, versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo do corpo sujeito a esta morte? Finalmente, queridos, aqueles que choram, sobre os que choram, não apenas por luto, por uma perda, mas pela convicção, pela certeza de serem pecadores, somente estes que choram pelos seus pecados serão consolados pelo único conforto que pode atenuar esse desespero, ou seja, o perdão da graça infinda de Deus. Apocalipse 21, versículo 3 diz-nos assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Deus viverá com os homens. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E versículo 4, o consolo: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais mortes, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Portanto, queridos, bem-aventurados são os crentes de coração compungido, ou seja, que está cheio de arrependimento. Amém? Marchemos para o versículo seguinte, que é o versículo 5, que vai nos trazer novidades, informações importantes sobre a bem-aventurança que acompanha os humildes, os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Atentemos para estas definições que também não podem calar. A mansidão, ou seja, os humildes de espírito, é o resultado de um trabalho que é desenvolvido para que as pessoas, portanto, eu, você, nós,
tenham autocontrole. Isto, queridos, é um exercício a ser praticado em todo instante pelo crente. Como todas as bem-aventuranças, é a consequência natural de quem é pobre de espírito, de quem é humilde de coração. Quem desenvolve, quem pratica a mansidão, receberá como recompensa a herança espiritual. Essa bem-aventurança, ela também está na contramão, né, dos valores do mundo. Assim nos diz Martin Lloyd-Jones, que a humanidade tem como alvo, como meta, como objetivo a ser alcançado, o pensar, o realizar em termos de emprego de força, de poderio militar, de poderio bélico, poderio econômico, poderio político. O ideal mundano é, quanto mais forte, quanto mais agressivo, quanto mais dominador, mais conquistador, melhor. Pois o Mestre Jesus, no entanto, não preconiza que são os arrogantes e os fortes que são felizes, nem, muito menos, que são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Amém? Conforme o autor desta lição nos diz, não é fácil traduzir esse termo do grego. Manso é uma palavra que se aplica a um animal domesticado, amestrado, pronto para obedecer ao comando de seu adestrador ou do seu dono. E aí a pergunta, quem é o dono? Quem é o nosso dono? Quem é o nosso pai? Portanto, manso é uma pessoa que demonstra possuir autocontrole. Há um personagem bíblico que é notório por isso, né? Moisés se notabilizou por ser paciente, isto é, manso, calmo. Assim registra Números 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Bem-aventurado, queridos, é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle e sabe ao certo quando se deve e quando não se deve irá. O Senhor Jesus nos ensina, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Martin Lloyd-Jones lança luz sobre esse entendimento quando diz que a mansidão não é apenas ter uma boa índole, não é ser uma pessoa educada, gentil socialmente, ou seja, mansidão não é algo externo, algo protocolar, algo convencional, mas é uma atitude interna. É uma obra da graça no nosso coração, uma obra da graça divina no nosso coração. Mais ainda, é uma característica do fruto do Espírito Santo. Amém? Ser manso não é uma virtude que você possa ter ou não ter, é graça. Infere-se que ser manso não é algo natural do ser humano. Somente aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Amém? Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio, diante de situações adversas, mas não conseguem minimizar as chamas da alma. Sua alma por dentro, seu estômago, o seu corpo está pegando fogo, ele está mantendo o controle. Portanto, ele mantém as aparências diante dos homens, mas não são calmas diante de Deus. Portanto, a necessidade é mais que isso. A necessidade é, de fato, ouvirmos injúrias, difamações, nos chatearmos com as pessoas e sermos mansos. Amém? Thomas Watson afirma que uma pessoa mansa é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Ela não se rebela
e nem murmura contra Deus. Ao contrário, aceita a sua vontade de bom grado. Sabe como? Como Jó disse, quando sua esposa falava para ele desprezar a Deus, ignorar a Deus, ele então respondeu para ela: mulher, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Uma pessoa mansa é como Paulo, mansa é como Paulo, que soube viver contente em quaisquer circunstância. Filipenses 4:11. Lembram-se disso, dessa expressão? Paulo também dá graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Romanos 8:28. São essas pessoas mansas que herdarão a terra. John Stott, acerca dessa bem-aventurança, esclarece-nos o seguinte: a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso, se somos de Cristo. Amém? Essa é a bem-aventurança da pessoa cuja vida é controlada por Deus. Persigamos isso. Deus está pronto para nos dar isso. Mas nós não poderemos, pelos nossos próprios esforços, conseguir isso. Nós temos que, primeiramente, nos esvaziar e sermos pobres de espírito. Marchando para o quarto ponto, que é o versículo de número 6. Os que têm fome e sede de justiça. Diz-nos assim esse versículo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Atentemos também, queridos, para essa série de definições que não podem calar. A justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. Isso é ser justo. Isto é sermos justos, dar a cada um o que é de cada um. O que não é de cada um, o que é de cada um deve ser dado a cada um e não a nós mesmos. Ter fome e sede de justiça, sentir na pele, na necessidade de dar às pessoas o que lhes é de direito, o que lhes é devido. Então, ter fome e sede de justiça, sentir esse impulso de não deixar que algo que pertence ao outro seja jogado fora ou seja transferido para quem não é devido. Nós, os crentes, devemos ter fome e sede de justiça moral, o que quer dizer que devemos nos conduzir e nos comportarmos conforme Deus deseja. Isto é moral, isso nos comportarmos dessa forma, como Deus aspira, intenciona, deseja que nós assim nos comportemos, isso é uma questão de moralidade. Tá bom? Também o crente deve ter fome e sede de justiça social, o que quer dizer que devemos desenvolver uma preocupação em atender os pobres, em libertar os oprimidos e promover o exercício dos direitos humanos para aqueles que são desprovidos deles. Essa quarta bem-aventurança fala-nos de apetite espiritual, pois que a fome e sede aqui são de justiça. A fome espiritual é uma característica, deve ser uma característica do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não é material, mas é espiritual, pois que eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. John Stott nos diz assim, que a justiça bíblica tem 3 aspectos. O primeiro, a justiça legal, que trata da nossa justificação e o consequente relacionamento que devemos ter com Deus. Devemos nos aproximar de Deus. Devemos ter com Deus, buscar ter com Deus, por meio de Jesus, um relacionamento certo, correto. Tem também a justiça moral. A partir do momento que nos aproximamos com Deus e devemos buscar ter com Ele um relacionamento certo, instala-se a justiça moral, que trata da conduta que devemos ter e que agrada a Deus. Aquela justiça interior,
aquela justiça que está presente no nosso coração, na nossa mente e nas nossas motivações. Além dessas duas, tem a justiça moral, segundo John Stott, a justiça social, melhor dizendo. Refere-se à busca pela libertação do homem. Nós não podemos olhar os homens presos, oprimidos e acharmos que, bem, é com eles, não é comigo. Nós temos que buscar a libertação de todo o homem, de toda a opressão que está sobre o homem, junto com a promoção de direitos civis, de justiça nos tribunais, da integridade dos negócios, na honra no lar e nos relacionamentos familiares. Mas, afinal, uma pergunta se apresenta. De que tipo de alimento devemos ter apetite? Em primeiro lugar, devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, pela justiça diante de Deus. A justiça legal. Olha só, Paulo diz lá em Romanos 3:23, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós pecamos, queridos, por palavras, por obras, por omissão, por pensamentos. Desta forma, nós não teríamos a mínima chance de sermos justificados diante do tribunal de Deus pelos nossos próprios méritos. O que o homem nunca poderia fazer, nunca vai fazer, nunca fez, Deus fez por nós. Cristo foi à cruz em nosso lugar e fez-se pecado por nós. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos, portanto, queridos, justificados. Thomas Watson diz que o mais fraco dos crentes, aquele crente mais fraquinho, que crê em Cristo, tem tanto da justiça de Cristo quanto o mais forte dos santos. Portanto, há necessidade de termos fome e sede de justiça, de termos apetite espiritual. E começamos considerando que nós devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, pela justiça diante de Deus. Em segundo lugar, nós devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, uma nova vida com Cristo, que é a justiça moral, aquilo que nós vamos fazer que vai agradar a Deus. O fato de crermos em Cristo e sermos salvos não significa que a nossa natureza pecaminosa ela foi arrancada de nós. Recebemos uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida, mas a velha natureza, esta não nos foi tirada. Existe agora dentro de nós a luta entre a carne e o espírito. Por isso, quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ser transformado progressivamente. Santificação. Como? Aspirando às coisas do céu, amando a santidade, tendo prazer nas coisas de Deus e amando a sua palavra. Santificação. Quem tem fome e sede de justiça deseja intensamente possuir mente pura, coração puro e vida pura. Ora, mas podemos entender isto. Quem assim deseja proceder está fazendo orações todos os dias, mas não se satisfaz e quer orar mais. Está estudando a palavra todos os dias, mas não se satisfaz e quer estudar mais. Está obedecendo todos os dias os preceitos, os mandamentos, as ordenanças, as instruções de Deus, mas não está satisfeito, quer obedecer mais. Não é interessante isso? Olha o que Paulo nos diz lá na 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, todos conhecem esse versículo? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Olha o que o salmista escreveu, e nós já tivemos a ocasião de ler o texto devocional, Salmo 42, versículos 1 e 2.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Sabe, queridos, uma coisa que nós temos que estar olhando constantemente, nos analisando, autoanalisando, é um indício preocupante em nosso viver cristão. É a falta de apetite. Apetite, de fome, né? A falta de fome e sede de Deus. Se nós não temos apetite, se fazer as coisas que saciem-nos no que diz respeito à espiritualidade não está sendo mais uma preocupação nossa, isto é um indício preocupante. Precisamos estar nos consertando com Deus. Em terceiro lugar, a pergunta foi, afinal, de que tipo de alimentos nós devemos ter apetite? Devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, pela justiça diante de Deus, aquela justiça legal, pela justiça implantada, ou seja, uma nova vida em Cristo, a justiça moral. E, finalmente, devemos ter apetite pela justiça promovida, ou seja, pela justiça social. Ainda segundo John Stott, quem tem fome e sede de justiça, este abomina o mal, este ataca a corrupção e declara guerra a todo esquema que vise promover a opressão. Este luta pela justiça social, exige justiça nos tribunais, defende o direito do fraco e pleiteia a causa dos oprimidos. Uma grande preocupação dos profetas menores, foram 12, e são 12, estão lá no Antigo Testamento, os últimos 12 livros, foi com a injustiça com as injustiças que prevaleciam na sociedade da época. Amós 5:11 nos registra isso. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Já no capítulo 8, versículo 5, Amós registra o seguinte: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas? E, versículo 6, comprando o pobre com prata e o necessitado com um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. Preocupações de homens que tinham sede e fome de justiça. Desta forma, aqueles profetas demonstraram fome de justiça quando denunciaram os pobres que estavam sendo oprimidos e os seus direitos humanos lhes estavam sendo negados. Queridos, Martin Lloyd Jones diz que a cada homem e cada mulher nesse mundo, ele diz assim, se cada homem e cada mulher nesse mundo soubesse o que significa ter fome e sede de justiça, sabe o que aconteceria? Segundo esse abençoado pregador da palavra de Deus, não haveria perigo de explodirem novos conflitos locais ou mundiais. Quem tem fome e sede de justiça promove a igualdade, e não havendo desigualdade, as pessoas se entendem, se amam. E aí não existem conflitos de qualquer ordem. Nisto reside a esperança para a verdadeira paz. Muitos pedem paz. A verdadeira paz está em promover a igualdade. Jesus ensinou no Sermão do Monte que os famintos de Deus, os que têm fome e sede de justiça,
não seriam despedidos vazios, nem seriam decepcionados. Ele promete felicidade e saciedade. Ele promete alegria e satisfação. Entretanto, ninguém jamais será satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento de justiça. Amém? Se você entendeu que essa explanação lhe fez bem ao coração, a explanação da palavra de Deus, passe esse link para alguém. É uma maneira de você abençoar essa pessoa. Quem sabe no momento de dificuldade, ela possa se lembrar desse ato que você fez com ela, possa ouvir essa mensagem e a semente seja plantada. Faça isso. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esse tão grande privilégio de explanarmos a sua palavra. Agora, obrigado, Senhor, por esses corações que a ouviram, que não sejam corações compartimentados, mas corações abertos, que imediatamente sintam um desejo de compartilharem as boas novas. É a oração que nós te fazemos, no nome precioso de Jesus, autor e consumador de nossa salvação. Amém. Que Deus a todos abençoe. Abençoe abundantemente. É a oração que nós fazemos. É o desejo que temos. Amém.